Fala galera, estou por aqui de novo pra gente hoje fazer uma revisão topadíssima sobre uns tópicos muito importantes de cinética química. Mas antes disso, deixa eu curtir o meu momento. Roda a vinheta, meu Deus, como eu esperei por isso. Vai! Massa, que eu acho que você gostou, a gente vai de fato estudar agora a cinética química, beleza? Vamos primeiro entender o que é a cinética química e o que é que ela estuda. Gente, a cinética química ela estuda a velocidade em que ocorrem as reações químicas e os fatores que podem alterar essa velocidade, beleza? Vamos lá aprofundar um pouquinho mais, vamos entender como as reações químicas ocorrem. Quem estuda isso é a teoria das colisões. Aqui dentro nós vamos estudar as condições para que uma reação ocorra. E a primeira condição, galera, é que exista afinidade entre os reagentes. Me diz aí, se não houvesse afinidade entre um reagente e outro, ia rolar reação química? Não ia rolar reação química. Porque eu e Cássio demos certo, porque a gente tinha afinidade, rolou afinidade. Tu e teu crush. Pessoal. Aê, bebê! Tu e teu crush. Só vai dar certo se tiver afinidade, se não tiver não rola, beleza? Então precisa ter afinidade. Vamos supor que nós queremos que essa reação aconteça entre o NO2 e o CO. Só vai acontecer se tiver afinidade entre os reagentes, tá bom? Segundo fator, precisa ter contato entre os reagentes. Gente, não adianta de nada ter afinidade e não ter contato nenhum entre os reagentes. Se não houver contato, não vai reagir. Então, se o NO2 não entrar em contato com o CO, aqui, ó, se eles estivessem em recipientes separados, como é que eles iam reagir? Nunca iriam reagir. Então, a gente precisa, além de ter afinidade entre os reagentes, precisa do contatinho entre os reagentes, beleza? E por último, a gente precisa ter os choques ou as colisões entre as moléculas para que a reação ocorra. Só que aí eu quero te alertar. Nem todo choque vai dar certo, nem toda colisão vai dar certo. E é isso que a gente vai ver agora. Vê só, aqui tem a molécula do NO2, tá? NOO, e aqui tem a molécula do CO. Essas moléculas vão se chocar. Do jeitinho que ela se chocou aqui, vê o que aconteceu depois. Tá vendo que no fim, essas duas estão diferentes dessas do início? Então rolou ou não rolou reação química? Tô ligada que tu já sabe. Rolou a reação química, repara que no fim tá diferente do início. Então, alterou as substâncias químicas, rolou reação química. Se rolou reação química, galera, esse choque foi efetivo, foi um choque eficaz, beleza? Então, o que é um choque efetivo? É o choque que resulta na reação química. Saca aqui, por exemplo, imagina que eu quisesse formar esse produto aqui a partir desse reagente e desse reagente. Deixa eu soltar aqui. Então, olha, eu quero formar esse produto a partir desse reagente e desse reagente. Eu vou formar aquele produto se eles baterem desse jeito? Não vou formar. Então, só vai acontecer a reação se eles baterem nessa posição certinha. Essa condição é o que a gente chama de geometria favorável, beleza? Mas saca, também não é só isso. Adianta eles baterem nessa posição certinha e não ter energia suficiente para formar o produto? Também não adianta. Então, gente, o choque precisa acontecer na posição certa, na geometria favorável, e ter a energia suficiente para formar o produto, beleza? Essa energia é o que a gente chama de energia de ativação. É a energia que vai ativar a nossa reação química. Então, tá aqui, ó, gente, as moléculas se chocaram. Nesse caso, se chocaram na posição certa e com a energia adequada, por isso elas formaram os produtos, substâncias diferentes das que nós tínhamos no início, as do reagente, beleza? Repara nessa estrutura que se formou aqui no meio do caminho. Essa estrutura é o intermediário da reação, é o estado de transição. Essa estrutura aqui, galera, ela não é mais os reagentes, mas ela também ainda não é o nosso produto. A gente vai chamar isso de complexo ativado. Então, o que é o complexo ativado? É o intermediário da reação. Ele não é mais um reagente, mas ainda não é um produto, beleza? Esse complexo ativado, ele é altamente energético. Olha nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho um reagente A,
vai colidir com o reagente B e no meio do caminho vai formar esse complexo ativado para depois se transformar nos produtos C e D. Repara que isso aqui, ó, tá diferente do que eu tinha no início. Então, ocorreu a reação química, tá certo? E essa estrutura intermediária aqui é o nosso complexo ativado. No gráfico, o complexo ativado sempre vai estar aqui, no topo do gráfico, porque ela é uma estrutura altamente energética. Então, vê, os reagentes, eles ganharam energia até chegar lá no topo, no complexo ativado, para depois haver a formação dos produtos. Essa energia que os reagentes precisam ganhar para chegar aqui no topo é o que a gente chama de energia de ativação da reação. Então, o que é a energia de ativação? É a energia que os reagentes precisam ganhar para chegar lá no complexo ativado, aquela estrutura intermediária, estável, altamente energética, no topo do gráfico. Beleza? Então, isso é energia de ativação. Por exemplo, galera, a queima do fósforo, ela não começa sozinha. O fósforo, apesar da queima, a gente saber que é uma reação exotérmica, ele não começa a queimar sozinho. Ele libera energia, mas para a reação de queima começar, da combustão começar, a gente precisa fornecer o atrito que vai dar a energia de ativação necessária para que o fósforo queime, beleza? Então, isso é a energia de ativação, ok? Bom, gente, a gente pode entender, então, a energia de ativação como a energia mínima necessária que os reagentes precisam ganhar para chegar aqui no complexo ativado e depois poder virar os produtos. Então, repara, essa energia de ativação ela funciona como uma barreira para a nossa reação química. Se liga, quanto maior for essa energia de ativação, mais energia os reagentes precisam ganhar para chegar lá no topo do gráfico, no complexo ativado e depois virar produto. Ou seja, quanto maior for essa energia de ativação, maior é a montanha, a barreira que os reagentes precisam subir para se transformar no produto. Então, resumindo, quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação, beleza? Basicamente é isso sobre a energia de ativação. Em outro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química. Fechado? Valeu!